Capítulo 8. Matatias, ou Matias, e seus filhos matam os que o rei Antíoco enviou para obrigá-los a fazer sacrifícios abomináveis e retiram-se para o deserto. Muitos o seguem, e um grande número deles é sufocado nas cavernas, por não querer se defender em dia de sábado. Matatias abole essa superstição e exorta os seus filhos a libertar o país. 467. Macabeus 2. Naquele mesmo tempo, numa aldeia da Judéia chamada Modim, havia um sacerdote da descendência de Joaribe, nascido em Jerusalém, que se chamava Matatias, filho de João, filho de Simão, filho de Asmoneu. Matatias tinha 5 filhos: João, cognominado Gades; Simão, cognominado Martés; Judas, cognominado Macabeu; Eleazar, cognominado Aurão; Jonatas, cognominado Arfo. Esse virtuoso e nobre judeu queixava-se frequentemente a seus filhos do estado deplorável em que a nação se encontrava, da ruína de Jerusalém, da desolação do templo e de tantos outros males que a afligiam. E acrescentava que lhe seria muito melhor morrer pela defesa das leis e da religião de seus pais que viver sem honra em meio a tantos sofrimentos. 468. Quando os enviados do rei chegaram àquela aldeia para obrigar os judeus a executar as suas ordens, dirigiram-se primeiramente a Matatias, por ser o principal, a fim de forçá-lo a oferecer os abomináveis sacrifícios, pois não duvidavam que os outros lhe seguiriam o exemplo. Disseram-lhe que o rei demonstraria a todos, por meio de recompensas, a gratidão de que lhe seria devedor. Ele respondeu que, mesmo que todas as outras nações obedecessem, pelo medo, a tão injuriosa determinação, nem ele nem seus filhos abandonariam jamais a religião de seus antepassados. Como um judeu se encaminhasse para sacrificar segundo a intenção do rei, Matatias e os filhos, inflamados de justo zelo, lançaram-se sobre ele de espada em punho, e não somente o mataram, como também a esse oficial, de nome Apeles, e aos soldados que ele tinha levado para obrigar o povo a cometer tão grande impiedade. Matatias derrubou depois o altar e exclamou: "Se há ainda alguém aqui que ame a nossa religião e o serviço de Deus, que me siga." Em seguida, deixando todos os seus bens, partiu com os filhos para o deserto. Todos os outros habitantes seguiram-no com as suas mulheres e filhos e refugiaram-se nas cavernas. Imediatamente os que comandavam as tropas do rei souberam o que se havia passado. Reuniram então uma parte da guarnição da fortaleza de Jerusalém e os perseguiram. Quando os alcançaram, procuraram convencê-los a se arrepender do que haviam feito e seguir um conselho melhor, a fim de não terem de induzi-los pela força. Não podendo convencê-los, os soldados os atacaram num sábado e os sufocaram nas cavernas, porque a reverência que os judeus dedicavam a esse dia era tão grande que o temor de violá-lo, mesmo em tal extremo, fez com que eles, para manter o descanso que a lei ordenava, não somente deixassem de se defender, como também nada fizessem para obstruir a entrada das cavernas. Assim, cerca de 1000 judeus foram sufocados, contando-se as suas mulheres e filhos. Os que se salvaram foram ter com Matatias e o escolheram para seu chefe. Ele disse-lhes que não deviam ter receio de combater num sábado, porque, do contrário, violariam a lei, tornando-se homicidas de si mesmos, pois os seus inimigos não deixariam de escolher tais dias para atacá-los e, se ninguém se defendesse, todos facilmente morreriam. Assim resgatou-os daquele erro, e depois não tiveram mais dificuldades em tomar as armas nesse santo dia, quando a isso a necessidade os obrigava. O generoso chefe em pouco tempo reuniu uma tropa considerável, e aqueles aos quais o temor obrigara a se refugiar nas nações vizinhas vieram unir-se a ele. Então, derrubou os altares consagrados aos falsos deuses, não poupando, dos que lhe caíram nas mãos, ninguém que se tivesse deixado conduzir à idolatria. Mandou circuncidar todos os meninos que ainda não haviam passado por esse rito e rechaçou os que Antíoco enviara para impedi-lo. 469. Depois que esse grande homem governou o povo durante 1 ano, caiu doente. Vendo-se prestes a morrer, mandou chamar os filhos e disse-lhes: "Meus filhos, eis-me chegado a última hora, que é inevitável a todos os homens. Bem sabeis qual o desígnio a que me propus.
Rogo-vos que não o abandoneis, mas mostreis a todos como vos é querida a memória de vosso Pai, pelo zelo que ireis demonstrar na observância de nossas santas leis, e em reerguer a honra de nossa pátria. Nunca tenhais relações com os que a atraiçoam, voluntariamente ou à força, para entregá-la aos nossos inimigos. Fazei ver que sois verdadeiramente meus filhos, calcando aos pés tudo o que puder impedir a defesa de nossa religião, e sede sempre solícitos em dar a vida para mantê-la. Estejais certos de que, agindo assim, Deus vos contemplará com olhos favoráveis, aceitará a vossa virtude, vos restabelecerá naquela ditosa liberdade e vos dará os meios de observar com alegria a maneira de viver de nossos antepassados. Nossos corpos estão sujeitos à morte, porém a memória de nossas boas obras nos torna de algum modo imortais. Concebei, então, meus filhos, um tão grande amor pela verdadeira e sólida glória e não tenhais receio em expor a vossa vida para conquistá-la. Segui este conselho que vos dou. Vivei em grande união, de modo que todos se alegrem ao ver o esforço com que empregais em uma causa comum e tão justa os talentos que Deus vos concedeu. Assim, como Simão é muito sensato, sou de opinião que sigais sempre o seu conselho, como se fosse o vosso pai. O extremo valor de Macabeu vos obriga a dar-lhe o comando das tropas, pois, sob suas ordens, vingareis sem dúvida os ultrajes feitos à nossa nação pelos seus inimigos, e não haverá homem algum de virtude e de piedade que não se una a vos numa tão santa empresa. Capítulo 9 Morte de Matatias. Judas Macabeu, um de seus filhos, toma a direção dos empreendimentos, liberta o país e o purifica das abominações que nele se haviam cometido. 470. 1 Macabeus 3. Matatias, depois de falar desse modo, rogou a Deus que ajudasse os seus filhos naquele tão glorioso e justo empreendimento que era restaurar o seu povo à antiga maneira de viver. Ele morreu logo depois, e foi enterrado em Modim. Todo o povo lamentou com sensível pena, no ano 146. Judas, seu filho, cognominado Macabeu, tomou em seu lugar a direção dos interesses do povo. Seus irmãos secundaram-no generosamente, e ele expulsou os inimigos, matou todos os falsos judeus, que tinham violado as leis de seus pais, e purificou a província de todas as abominações que nela se haviam cometido. Capítulo 10 Judas Macabeu derrota e mata Apolônio, governador de Samaria, e Serom, governador da Baixa Síria. 471. Quando Apolônio, governador de Samaria pelo rei Antíoco, soube dos progressos e dos feitos de Judas Macabeu, marchou contra ele com seu exército. Esse valente chefe do povo de Deus foi também contra ele, derrotou e matou um grande número de soldados. Saqueou em seguida todo o seu acampamento, tirou-lhe a espada e a levou em triunfo. E assim, saiu-se completamente vencedor. 472. Reuniu depois um exército considerável, e Serom, governador da Baixa Síria, que recebera do rei Antíoco ordem para reprimir a ousadia daqueles revoltosos, veio acampar com todas as suas tropas e com judeus ímpios e traidores da pátria que se haviam refugiado entre eles numa aldeia da Judéia, de nome Bet-Horon. Judas marchou contra ele para dar-lhe combate. Mas vendo que os seus soldados não estavam dispostos a isso, tanto por causa do número dos inimigos quanto em razão de não estarem alimentados, disse-lhes que a vitória não dependia do número de homens, mas da confiança que eles tivessem em Deus, pois podiam ver, pelos exemplos de seus antepassados, quantas vitórias gloriosas foram obtidas contra inimigos de número incontável. Além disso, eles estavam combatendo pela defesa de suas leis e pela salvação de suas esposas e filhos, e assim, nada seria capaz de lhes resistir, pois tinham a justiça do seu lado, e a força que dela provém é invencível. Essas palavras os animaram de tal modo que, desprezando o temível exército dos sírios, eles os atacaram, desbaratando-os. Mataram o seu general, puseram os outros em fuga e os perseguiram até um lugar chamado Campo. 800 morreram na luta, e o resto salvou-se fugindo para a região à beira-mar. Capítulo 11 Judas Macabeu derrota um grande exército enviado por Antíoco contra os judeus. Lísias retorna no ano seguinte com um exército ainda mais forte. Judas mata 5.000 homens e obriga Lísias a se retirar. Purifica e restaura o templo. Outros grandes feitos desse príncipe dos judeus.